Pois muito bem, vamos resolver aqui uma questão da FUVEST, que também está no livro fundamental, só que esse é o volume 3 de trigonometria, questão boa. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo, a uma certa distância da torre, e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi alfa, que é π sobre 3 radianos. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre, e o ângulo então obtido foi de beta radianos, com tangente de beta igual 3 raiz de 3. É correto afirmar que a altura da torre em metros é de... Bom, vamos à questão. Vamos à questão. Aqui, eu gosto de já nomear algumas coisas aqui nesse triângulo, eu já vou nomear. Vou nomear algumas letras. Aqui ele já deu para a gente que é 4, né? Então, esse trechinho aqui ele já deu para a gente. Vale 4. Esse trechinho aqui eu vou chamar de x. Aqui é a própria altura que ele está querendo. E aqui é o próprio... Aqui, né? Esse segmento todo, que é a hipotenusa, vamos dizer assim, é o y. E também, se a gente quisesse... Mas eu acho que vamos precisar só desses aqui. E aí a gente vai usando as informações que o exercício deu. Por exemplo, o cosseno de alfa, ele deu para a gente aqui. Por exemplo, a gente considerar o triângulo todo, né, o maiorzão, que é o retângulo, né? Se a gente considerar o triângulo maiorzão, é o retângulo. Cosseno de alfa é igual a o cateto adjacente, então cosseno de 60, já que alfa é 60. Então a gente vai começar a botar as informações que a gente tem aqui. Cosseno de 60, que é o π sobre 3, né? Π sobre 3 é 60. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o 4 mais x. 4 mais x. Dividido por y. Então, cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é 4 mais x dividido por y. Pois muito bem. A gente pode isolar o y aqui. Na verdade, vamos pôr aqui, né? Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 4 mais x. Vamos fazer bem por partes. 4 mais... Opa. 4 mais x sobre y. Beleza. Aí eu mando o y, uma multiplicação cruzada, né, aqui, né? Então, o y vai para lá, y vezes 1 é y, e o 2 passa fazendo a distributiva. E nós vamos ter, então, 2 vezes 4 é 8, e vai ficar 2 vezes x, né? É 2x. Então, fica assim. Y fica igual a 8 mais 2x. Beleza, vamos deixar parado. Acho que a minha ideia vai ser escrever tudo que eu puder escrever em função de x. Aí depois eu aplico o Pitágoras, que fica só em função de x. Minha ideia vai ser essa. Então vamos escrever também a altura em função de x, usando a outra informação que o exercício deu. Ele disse que aqui, ó, tangente de beta é igual a 3 raiz de 3. Então isso só vai valer dentro desse triângulo aqui, dentro do triângulo interno. Então é o seguinte, tangente de beta é igual a 3 raiz de 3. Mais, vou botar de outra cor aqui. Tangente, né? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu vou escrever assim, tangente de beta, tangente de beta, tangente de beta é igual ao cateto oposto
cateto oposto, nesse caso aí vocês estão vendo, é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o x. Só que foi dado, né? Foi dado o tangente de beta, foi dado. É 3 raiz de 3. Então, né, isso aí vai ser igual a h sobre x. Então, podemos escrever que a altura é igual a 3 raiz de 3 vezes x. Vamos escrever todo mundo em função de x. Na verdade, já está escrito, né? O y e a altura já está escrito em função de x. Então, a gente pode vir aqui e, porque a gente sabe, deixar assim, se a gente aplicar Pitágoras no triângulo maior, né? Se a gente considerar o triângulozão maior, a gente aplica Pitágoras, y ao quadrado, y ao quadrado é igual a 4 mais x também ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, por isso que a minha ideia era escrever esses caras tudo em função de x. Porque uma vez que eu tiver o valor de x, eu consigo ter o valor da altura, usando essa própria relação aqui. Usando essa própria relação aqui. Se eu descobrir o valor do x, eu descubro o valor da altura. Então, eu achei mais fácil descobrir o valor do x dessa forma. Bom, por isso que eu passei primeiro deixando tudo em função de x. Deixei o y em função de x e deixei o h em função de x. E aí a gente vai, então, substituir lá no bom e velho Pitágoras. O y, vocês estão vendo aqui, o y eu vou substituir aqui. Então, no lugar do y, eu vou colocar 8 mais 2x, né? Vai ficar 8 mais 2x. E, claro, tudo isso aí vai ficar ao quadrado. Isso aí vai ser igual 4 mais x, vai ficar intacto, ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Bom, a altura é isso aqui. No lugar da altura, eu vou colocar 3 raiz de 3. X. Não, na verdade, 3 raiz de 3x. No lugar da altura, eu vou colocar 3 raiz de 3x. Claro que isso vai ficar ao quadrado. Vai ficar 3 raiz de 3 vezes x. Tudo isso aí ao quadrado. Perfeito. Perfeito. Vou colocar para cá, para não ter erro. Vamos lá. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro. Começando aqui pelo 8. O quadrado do primeiro. Vou 64. Quadrado, porque eu vou começar aqui, mas eu vou jogar aqui para o canto esquerdo. Isso que eu queria falar. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo da equação. O quadrado do primeiro é 64. Duas vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 32x. Mais o quadrado do segundo. Então vai ficar 4x ao quadrado. E isso é igual a o quadrado do primeiro, ou seja, 16, duas vezes o primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo,
Vai ficar 8x, né? Mais 8x. Mais o quadrado do segundo, que nesse caso vai ficar x quadrado. Mais. Aí vai só, né? O quadrado vai passar distributiva. Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Vai ficar 3 vezes 9. E vai ficar 3. Porque, tipo, pensa. Primeiro, 3 ao quadrado. Mas assim, o quadrado aqui vai fazer distributivo. Vai ficar 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado e x ao quadrado. Primeiro, 3 ao quadrado é 9. Vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então vai ficar 3 vezes 9, 27. X ao quadrado vai ficar só x quadrado. Então vai ficar 27 x ao quadrado. Esse termo todo fica 27x ao quadrado. Vocês podem fazer as contas aí. Pois muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos juntar, né? Pela parte que a gente começa a juntar. Primeiro os termos os que estão ao quadrado, né? Aqui fica 28x ao quadrado. Menos o 4x ao quadrado que está do outro lado. Aqui vai ficar 24x quadrado. Basicamente, então, eu vou jogar todos os termos que estão à esquerda, eu estou jogando para a direita, tá? Estou resumindo esse processo. Agora vamos juntar os termos que estão em x. 8x. Então, eu vou jogar o 32x para o outro lado. E isso vai ficar menos 24x. Menos 24x. E agora a gente vai jogar só os termos independentes de x. Na verdade, só operar com os termos independentes, né? 64 está somando, vai para o outro lado subtraindo. E isso vai ficar menos 48, porque 16 menos 64 vai ficar devendo 48. E tudo isso aí vai ser igual a zero. Dá para simplificar, dá para dividir por 24 dos dois lados da equação. Aqui vai ficar x ao quadrado menos x, né? Menos x. Tá? Menos 2. E você pode resolver até por relações de girar. Você pode até pensar dois números que somados dão 1 e que multiplicados dão menos 2, né? Multiplicados dão menos 2. Aí você com certeza tem que, então, que aqui é 2 e aqui é menos 1. Por quê? 2 menos 1 dá 1 positivo e duas vezes menos 1 dá menos 2. Então, com certeza, x é igual a 1. Na verdade, é igual a... na verdade, tá aqui, né? Na verdade, é igual a menos 1, né? É os caras que a gente operou ali, né? É igual a menos 1. X é igual a menos 1. É os números que eu coloquei dentro daquela barrinha, né? Ou x é igual a 2. Bom, não tem como ser menos 1, né? A gente está trabalhando com medidas de um triângulo, não tem como ser menos 1. Então, x vale 2.
partir do momento que eu descobri que x vale 2, eu venho aqui no valor da altura e substituo ali. Então, a altura é igual a 3 raiz de 3 vezes o x, mas x é 2. Então, a altura é 6 raiz de 3. Altura é igual a 6 raiz de 3. Tem como resposta letra C. Bom, foi isso daí e até uma próxima.